vamos falar de política, de bastidores da política amazonense, com o jornalista William Gaspar, que vai falar com a gente agora, neste momento, sobre uma pesquisa que saiu nas primeiras horas desta sexta-feira, uma pesquisa da Pontual do Eric. Pesquisa interessante, né, William? Bom dia, Alex, bom dia, Nanda, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. É verdade, Alex, se você der uma avaliada nas últimas pesquisas para agora, o governador Wilson Lima tem tido um crescimento absurdo. Ele começou as pesquisas no final e do começo do ano em terceiro, quarto lugar, e ele já desponta em segundo lugar. Na pesquisa de hoje, do Instituto Pontual, que eu quero deixar registrado, costuma acertar, né? Ele já tem 20 pontos, 20,9. Ele conseguiu ultrapassar a barreira dos 13 pontos, que ele ficou ali estagnado durante muito tempo com 13 pontos, e conseguiu ultrapassar a barreira e conseguiu dar uma corrida agora. Ele aparece com mais de 20 pontos agora. Ele aparece com 20,9, 20,9 em segundo lugar, estando automaticamente no segundo turno, com o candidato Amazonino Mendes, que sempre, como sempre, segue em primeiro lugar. O Amazonino registrou 30,5 pontos nessa última pesquisa. E a gente percebe que o Amazonino vem caindo, né, nas pesquisas. Começou ali com 38%, desceu para 37%, 35% e agora está com 30% das intenções de voto. Mas a surpresa mesmo é o senador Eduardo Braga, que está em terceiro lugar com 16,1%. O senador Eduardo Braga, ele praticamente está estagnado desde o começo. E eu vou mais longe. O Amazonino, nas primeiras pesquisas, ele ultrapassou em algumas pesquisas os 40 pontos. Então agora ele tem dado uma queda, ele tem dado uma estabilizada no primeiro lugar. O governador Wilson Lima vem numa crescente, né? Até por conta dos programas e do trabalho que ele vem realizando nos últimos meses, né? E o senador Eduardo Braga permaneceu em terceiro lugar, estagnado. Ele tem se articulado muito no interior, né? Ele tem apostado muito nos prefeitos do interior para isso. E essa semana já há boatos, né, pelos bastidores, de que ele tem conversado, já teria inclusive fechado com o pré-candidato amazonino, hein? Olha só, existe uma conversa entre o agora pré-candidato Arthur Virgílio Neto ao Senado. Ontem ele fez sua pré-candidatura, inclusive lutou, tinha inclusive cardeais do PSDB nacional, tinha muitos jovens né, nessa convenção dele, nessa pré-convenção aí para lançar sua pré-candidatura ao Senado, mas a gente sabe que lá no Ninho Tucano tem uma briga ali entre o amazonino ali, o Arthur e o Plínio Valério querendo ser o candidato a governador, o Arthur dizendo que o candidato a governador é o amazonino, mas o que os bastidores conversam neste momento, que a gente sabe, é que Eduardo Amazonino e Arthur Virgílio Neto estão conversando e provavelmente vai sair uma única candidatura ao governo do estado. Ou vai sair Eduardo ou vai sair Amazonino. Neste momento, está mais para Amazonino do que para Eduardo Braga. Inclusive, eu conversava ontem com alguns políticos a respeito dessa possível união. Todo mundo tem questionado a questão da rejeição, porque são os dois com a maior rejeição, Amazonino e Eduardo Braga. Então eles pensam que pode ter uma anulação de votos aí. O problema é que ninguém sabe se o Eduardo Braga vai acabar vindo mesmo vice. Ele tem muito tempo ainda de mandato ao Senado. Eu acho que o Eduardo o PMDB, na verdade, indica o vice do Amazonino e o candidato ao Senado da chapa é o Arthur Virgílio Neto. Mas o problema que está aí, nesse lugar comum, é a posição do prefeito de Manaus, Davi Almeida. O prefeito Davi Almeida, que tem uma aprovação neste exato momento de mais de 80% da população amazonense, mas que quer o vice na chapa de quem for disputar. Se for do Eduardo, se for do Amazonino, a gente tem escutado aí nos bastidores que ele está também conversando, o prefeito Davi Almeida, com o Arthur Virgílio Neto, com o Eduardo e com o Amazonino, e também está conversando com o governador Wilson Lima. Então,
É natural que ele apoie o governador Wilson Lima, pela parceria que ele já tem aí. O governador Wilson Lima disponibilizou um montante de mais de 500 milhões de reais para a Prefeitura de Manaus no início do ano. Então é natural que o Davi Almeida indique o vice. Inclusive, nos bastidores se falam em 2 nomes, né? Na secretária de Saúde, que é a Chádia Frache, e também o Sabá Reis. E lá, em uma possibilidade mais distante, o Renato. E o problema é o seguinte, é o PL nessa articulação. Porque o PL também quer o vice na chapa do Wilson Lima. Então, ali está escalado ali para ser vice nessa chapa, nessa outra configuração, o capitão Alberto Neto e também o Alfredo Nascimento. E apareceu durante a semana um nome novo, que é o do Coronel Menezes. Eu conversei, tenho conversado durante essa semana a respeito dessa situação do capitão Alberto Neto. Ele era uma figura constante desde o começo do mandato dele nos eventos do governador Wilson Lima. Ele participa, ele é um deputado federal da base. Porém, nos últimos meses, nas últimas semanas, essa presença tem se intensificado. Ele tem tido destaque nos eventos, né? O que levou muitas pessoas a questionarem a possibilidade de ele ser um vice do governador Wilson Lima. Eu não consegui conversar com o deputado, mas eu conversei com a assessoria dele ontem e eles me disseram que não. Ele é candidato a deputado federal, inclusive nas pesquisas internas deles, de acordo com eles, ele é o primeiro em todos os cenários. Então, não tem a possibilidade dele vir. O Coronel Menezes falou com você ontem. Eu conversei com o Coronel Menezes ontem, ele está viajando, eu não vou dizer, obviamente, o local que ele está viajando, mas eu conversei ontem com ele, inclusive ele me mandou uma pesquisa interna e que ele aparece em primeiro lugar nessa pesquisa. Ele disse: Alex, eu sou candidato ao Senado. A possibilidade de eu ser vice é fake news. Isso, palavras do Coronel Menezes, que disse que vai estar no dia 2 de abril aqui no nosso programa. Ele disse: olha, essa informação aí é fake news. Eu mantenho a minha candidatura ao Senado Federal, inclusive estou te mandando aqui uma pesquisa interna, não posso falar da pesquisa interna, porque essa pesquisa não foi registrada no TRE, e ele disse: sou candidato ao Senado e não sou candidato a vice-governador. Ele disse: existe realmente, aí ele emenda que existe uma conversa realmente que o PL possa disponibilizar o vice na chapa do governador Wilson Lima. E não disse o nome, mas eu conversando com outras pessoas ali do PL, o nome forte ali dentro do PL é o do ex-prefeito e ex-senador Alfredo Nascimento. Nessa questão dessa decisão do candidato a vice-governador do Wilson Lima, eu acho que vai acabar vindo mesmo a indicação do Davi Almeida. É o natural, né? Como ele disse ontem, ele tem 2 cartas especiais, como ele chamou o Sabá Reis e a doutora Chádia, né? Ontem o Sabá Reis se filiou ao Avante, ontem à noite, num mega evento no Olímpico Clube. Foi um evento gigantesco, inclusive deu até uma ofuscada no evento do ex-prefeito Arthur. Exatamente. Estava completamente lotado o Olímpico Clube. O presidente nacional do Avante, o deputado federal Tibete, esteve aqui. Ele participou do evento. O prefeito Davi Almeida, que ainda se recupera da cirurgia que realizou nas últimas semanas, também esteve no evento. Então, você percebe que eles estão dando a importância que o Sabá ganhou no último ano. Porque eu acho que o Sabá Reis, ele nunca teve tanta visibilidade na carreira política dele, como agora que ele não tem mandato. Porque ele teve um desempenho bem expressivo na CEMUSP. É impressionante como a política, a gente nunca pode dizer você está acabado politicamente, porque o Sabá Reis sai derrotado nas eleições que disputou para deputado e agora é um dos principais nomes para compor a chapa com o governador Wilson Lima. Então, ele renasce ali na secretaria ali, obviamente que isso é resultado de um bom trabalho que ele vem fazendo na secretaria, na CEMUSP. Olha, se ventilou a possibilidade também da deputada Maiara Pinheiro
não concorrer à reeleição. Isso circulou durante a semana na Câmara, lá na Assembleia Legislativa, mas pelo que indica, isso também é só especulação. Eu dei uma conversada com a assessoria da deputada essa semana, né? E o que eles me disseram? Ela está focada no mandato dela, agora, nas ações do mandato dela, em tocar isso. E a nova filiação dela, né, ao Republicanos, também mostra que essa informação pode ser fake news, né? Ela se filia ao Republicanos, o irmão dela se filia ao Republicanos. Os dois têm uma votação muito expressiva. Maiara foi a deputada mais votada e o prefeito Adail, o ex-prefeito, né, Adail Filho, sempre veio com votações muito boas. Ele ganhou a prefeitura quando disputou com o dobro do voto do segundo colocado. Foi humilhação política ali para o segundo colocado e ganharam novamente a eleição agora, inclusive enfrentando a máquina estadual. A Ananda Chama conversou com a deputada Maiara Pinheiro. Com a Maiara Pinheiro. Há uma grande possibilidade dela sim continuar na política, para ela vir como deputada, né, se candidatar. Inclusive, terça-feira ela vai estar aqui no programa com a gente. Terça-feira ela vai responder essa pergunta para a gente. Ela vai responder essa Mas eu acho que isso é fake news. Eu acho que a Maiara Pinheiro deve sim disputar a reeleição, e o irmão dela, o Adail Filho, é candidatíssimo a deputado federal. E, inclusive, ele deve ter uma das cadeiras. A possibilidade é grande. A articulação dele é muito grande com os prefeitos do interior. Inclusive a do pai. Exatamente. O pai ali que está articulando e com... É uma grande figura política. Exatamente. Uma grande figura política. É inquestionável um grande articulador político no interior do estado aqui do Amazonas. Olha, outra situação foi que o Saulo Viana ganhou aí um apoio forte para sua candidatura a deputado federal, porque o Saulo Viana não vai ser candidato a deputado estadual, ele vai vir para deputado federal. O Saulo Viana desiste da cadeira de deputado estadual e vai concorrer a uma vaga lá na Câmara Federal, lá na Câmara Alta de deputado federal. E ele ganhou aí um apoio de peso, né, William? O deputado Saulo Viana, ele teve um mandato diferenciado. Ele já veio, né, no seu primeiro mandato, ele já veio com uma votação expressiva, principalmente lá de Parintins, que é de onde ele é muito, tá lá, inclusive, com o governador. Ele tem um apoio muito grande do pessoal do Boi, né? E ele aproveitou o mandato de deputado estadual e cresceu para o restante do estado do Amazonas. Com isso, apareceu a possibilidade de disputar uma cadeira para deputado federal, que ele já falou que é pré-candidato a deputado federal, e tem feito muitas alianças. E agora ganhou uma forte aliança lá na Calha do Juruá, que é o vereador de Manaus, Elan Alencar, que a princípio disputaria uma cadeira também a deputado federal, né? Ele é apadrinhado político do deputado Abdallah Frache e acabou desistindo da cadeira. Ele decidiu que vai continuar o mandato em Manaus de vereador, vai focar nisso, e o Saulo Viana ganha esse suporte de peso porque o Elan Alencar, ele é um dos maiores nomes na Calha do Juruá. Apesar de ele ser vereador em Manaus, todo o curral eleitoral dele está na Calha do Juruá. Inclusive, né, eu ouvi que ele deve disputar as próximas eleições para prefeito de Erunepé. Erunepé, que é tradicional na política. É a cidade mais tradicional da política amazonense. Ele fez governador, fez deputado. Não ficaria surpreso fez senador. Se tivéssemos um presidente erunepense. O Plínio Valério é de lá, o senador amazonino. Professor José Melo, exatamente. Então é uma cidade de políticos. É uma cidade que faz políticos. É uma cidade que é acostumada. E para outros estados. Também tem o deputado federal Otaci, que é de Erunepé, mas ele é... Deputado federal de Roraima. De Roraima, que ele também é erunepense. Então a gente pode esperar aí... Foi candidato, inclusive, a prefeito de Boa Vista na última eleição. Foi para o segundo turno, mas perdeu para o Arthur Henrique, que é o atual prefeito de Boa Vista. Então a gente já sabe que dá para esperar boa coisa lá de Erunepé. E William Gaspar, o Platini Soares também pode deixar a Subsecretaria de Esporte para disputar uma vaga aí na Assembleia Legislativa, né? Isso foi um comentário que já tem uns 15 dias que começou a se fortalecer. O deputado Platini, ex-deputado Platini, é atual subsecretário de Esportes na gestão do prefeito Davi Almeida, onde, apesar do orçamento baixo aprovado no ano passado, ele teve um bom desempenho, conseguiu organizar a casa na questão do esporte, porque tinham muitos espaços abandonados. Sabemos que ainda tem muito
o que ele fazer, porém, com o trabalho que ele desenvolveu, inclusive na Câmara Federal, já se fala de ele sair para talvez disputar e tentar voltar para a Alean. Quem também deve sair... Eu conversei com ele outro dia, com o Platini Soares, ele disse para mim, Alex, eu preciso ser candidato a deputado estadual. Então eu acho que é quase 100% essa possibilidade de realmente dele tentar uma vaga na Assembleia Legislativa. A titular da pasta dele, a Janimara, secretária de Assistência Social, também deve deixar a pasta agora no final do mês para disputar uma vaga para deputada estadual. Porém, eu avalio que a secretária Janimara deve vir compor, né, dependendo do partido, provavelmente o Avante, né, deve vir compor essa chapa, né, para agregar votos para o Avante sair dali com uns 2 federais, 3 talvez. O prefeito Davi Almeida vai ter uma candidata a deputada federal. Qual é o nome dela? Bom, como eu te falei, eu já tenho a Janimara, agora com certeza ela deve sair para ser deputada, e se especulam vários nomes. Então eu não posso te dar um nome certo. Mas a Janimara é certa. Ela é certeza, ela com certeza deixa a pasta agora no final do mês e disputa uma cadeira na Câmara Federal. Na Câmara Federal. Inclusive, William Gaspar, o time que o Davi Almeida está escalando para disputar as cadeiras de deputado federal aqui do estado do Amazonas é muito forte, inclusive com o ex-vice-prefeito e ex-deputado federal, e que teve também uma boa votação para o Senado, 250 mil votos para o Senado, o Issa Abraão, que também vai para o avante do prefeito Davi Almeida, também o Marcelo Serafim, que já foi deputado federal, que é do PSB, que é do PSB, que tem o pai como presidente, ele era o presidente municipal e o pai presidente estadual, e essa semana não, ele fez uma carta de despedida no Facebook ontem, dizendo que é candidato a deputado federal pelo partido do Davi Almeida. O Davi, ele está reunindo realmente um time de peso. Eu acho que se você avaliar o Avante no resto do país, eu acho que não tem um Avante tão forte como nós temos o Avante aqui no Amazonas. Ele está reunindo Marcelo Serafim, ele está com... Ontem o Sabá agregou. Então ele está pegando grandes políticos, grandes nomes, entendeu? O Dr. Miguel Carratti entrou no partido também essa semana. Isso é para disputar uma vaga estadual. Então ele está com um time de peso, tanto para deputados estaduais, deputados federais. Vai ser uma briga bem acirrada. O Avante cresceu muito aqui depois que o Davi assumiu a presidência e, pelo visto, pode se tornar o maior partido do estado. Muito obrigado pela sua participação, William Gaspar, que vai estar de segunda a sexta-feira conosco, falando de bastidores da política. Na segunda-feira a gente fala da possível candidatura do Pazuello ao Senado, que iria mexer completamente esse tabuleiro político. Não é não, William Gaspar? Muito obrigado, hein? Eu é que agradeço a oportunidade e vamos segurar um pouquinho a informação do Pazuello para a gente ter bem o que falar na segunda-feira.